Olá, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações nessa noite e que possamos assim todos nós nos sentirmos acolhidos e amparados aí pela espiritualidade amiga. Eu endereço a todos um abraço carinhoso, que possamos assim nos sentir acolhidos, amparados nas nossas necessidades. E espero que todos encontrem o que vieram buscar hoje. Meu nome é Evandro, eu sou um voluntário da Casa Espírita e é com muita alegria que eu venho hoje refletir com vocês o capítulo 25, que tem como título Buscai e Achareis, e vamos refletir também o capítulo 27, que tem o título Pedi e Obtereis. E dessa maneira vamos iniciar aí com muito amor e carinho a nossa reflexão dessa noite maravilhosa. Então assim, o capítulo 25, que tem como título Buscar e Achareis, ele nos convida a refletir o primeiro tópico. Ele fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Então ele traz do ponto de vista terreno, essa máxima buscar e achareis, é semelhante a essa, ajuda-te e o céu te ajudará. E é um princípio da lei do trabalho que, consequentemente, é a lei do progresso, porque do progresso ele é produto do trabalho. E é dessa maneira que acionamos em nós a força da inteligência. Então ele relata também que na infância da humanidade, o homem aplicava essa inteligência, essa sua força, à busca e à procura de alimentos e de se defender de seus inimigos, das intempéries. Mas Deus, que é bondoso, é amoroso, é justo, ele deu mais do que ele proporcionou ao animal. Ele deu o desejo incessante de se melhorar. E é dessa maneira que aqui estamos, acredito eu, o desejo de se melhorar, de estarmos melhor, de sairmos de uma posição que de alguma maneira nos incomoda para outra. E é esse desejo que nos impele, que nos impulsiona a busca dos meios de se melhorar, de sair dessa situação. E isso nos leva a quê? Às descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que falta a nós. Se a gente pegar o momento atual, a gente consegue perceber bastante a importância da ciência, das pesquisas e os meios de desenvolver essa inteligência, de desenvolver. E isso faz com que a nossa moral se depure. Lembrando que as necessidades do corpo sucedem a do espírito, que depois do alimento material é preciso o alimento espiritual. E para isso o homem sai da selvageria à civilização. Então, o progresso que cada um realiza individualmente durante a nossa passagem aqui na Terra, no nosso planeta escola, ele é bem pouco percebido num grande número de casos, é quase imperceptível, mas essa busca incessante, as oportunidades que vamos aproveitando, vai fazendo com que crescemos como pessoa. Então, dessa maneira, trazemos também uma reflexão que fala da importância dessa lei do trabalho, que ela é uma psicografia de Chico Xavier, que ela se encontra no livro Pai Nosso. E ele fala da necessidade do esforço. E ele conta para nós que no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado com grande oferta, em grande abundância. A providência divina providenciava em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações um pouquinho mais de esforço do aperfeiçoamento da vida. Então o povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, que tinha muito em abundância, começou a menosprezar o esforço do serviço.
E o que acabou acontecendo quando a gente, né, cruza os braços simplesmente? O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e a dormir. Ninguém desejava aprender a ler, a se desenvolver. Então o que acabou acontecendo? A ferrugem e o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. E assim os animais, né, como os cães que colaboravam na vigilância e as aves que, como, né, os urubus auxiliavam nas obras da limpeza, eles eram mais prestativos que os homens, porque os homens simplesmente cruzaram os braços, né, na sua inércia. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial, na sua bondade, né, mandou retirar essas facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Né? Desde esse tempo, o ar, a água, o sol, as flores, a claridade das estrelas e o luar continuavam gratuitos para todos nós, né? Para o povo, mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos. E dessa maneira, o homem tinha que lutar para se sustentar. E assim, dessa maneira, ele desenvolvia essa inteligência que acabamos de citar e melhora a sua vida na Terra. Ele acaba limpando a sua habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Então Deus dá tudo, dá o solo, dá a chuva, dá o calor, dá o vento e o adubo. E a orientações que constituem dádivas dele na Terra, que povoamos e que devemos sempre aprimorar, né? Está sempre em movimento. Né? O preparo do pão de cada dia, né? Através do nosso próprio suor, do nosso próprio esforço, né? Nos proporciona a diligência para vigiarmos mais as nossas obrigações. É comum a todos nós. Então, incessantemente, o homem fica em busca da sua perfeição. Não tiramos o que dessa... essa casa, né, não significa, ele fala na história, pelo que compreendo, que essa casa é o nosso corpo, né, que se desejarmos permanecermos na inércia de braços cruzados, né, a ferrugem, o lixo, o mofo começam a crescer. Que seriam os maus pensamentos, a preguiça, a má vontade, o desânimo, né? Então, por isso que ele nos convida a buscar, né, estar sempre em movimento. Né? Esse desejo de estar sempre melhor é que nos proporciona, né, querer aprender, querer sair de uma situação que nos incomoda para outra. Então, essa pequena história, né, que foi psicografada por Chico Xavier, que chama A Necessidade do Esforço, nos coloca para observarmos a necessidade do nosso trabalho, do nosso esforço, para assim, dessa maneira, aprimorarmos, né, o nosso desejo de estar sempre melhor. Porque o progresso que realizamos individualmente durante essa vida terrena é muito importante para nós e alicerçando. Né? Então, dessa maneira, é preparar a terra, preparar o terreno, né? Na nossa casa interior, né? Para que possamos assim observar. Então, ele fez, né, Deus, ele fez do trabalho uma necessidade. E disse mais, né, busca e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, ele fala que será filho de tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito, né? Então, o que eu plantei, eu vou colher. E dessa maneira que ele nos coloca numa situação de liberdade de poder escolher. Então, esse capítulo é quando ele fala dessa situação, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, para nós olharmos esse trabalho, né? Para não deixarmos, né, esse mato das más tendências crescer em nós, né? Criar raízes, para que possamos preparar a boa terra, para que possamos
dessa maneira, né, permitir que possamos, né, fazer essa ligação com esse poder superior que tanto nos auxilia. E no capítulo 27, que fala pedi e obtereis, o que ele traz para nós? Algo tão importante, né, que é a nossa conversa com o nosso Pai Maior. Né? Ele fala da prece, tão importante para nós. A prece que nos proporciona, né, orar por um amigo, orar por toda a nossa família, orar pelo nosso planeta, né? Orar até para aquelas pessoas que temos, né, podemos dizer, menos afinidades. Né? Aí ele fala, aí esse título, né, desse capítulo 27 que fala pedi e obtereis, né, nos influencia, tudo que eu pedi eu vou obter. Né? Aí ele fala um pouquinho, ele vem falar da eficácia da prece. Né? Ele vem falar um pouquinho da importância dessa busca, né, da eficácia dela, de sem dúvida, né, o que pedires através da prece, né, crede que conseguirás, né? Então, há pessoas que contestam a eficácia da prece porque, haja vista, né, quantas vezes pedimos ao Pai e não fomos atendidos? Né? Mas o que pedires? O que eu estou pedindo para o Pai? Né? Porque ele coloca com muita propriedade, né, que não vai haver um milagre sem o nosso esforço. Daí nós acabamos de refletir sobre a necessidade do esforço, do trabalho, né, da importância de estar em movimento. Né? Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmo, né? Segundo essa máxima, né, que acabamos de falar, ajuda-te e o céu te ajudará. Mas a maior parte do tempo, muitas vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, né, sem nada fazermos. E nessa maneira, né, a doutrina espírita nos ajuda a refletir, a filosofar, né, a observar, preparar essa casa para que não cresça mato, da má vontade, da preguiça, é deixar esse terreno pronto para observar essa voz interior. Né? Aí tomemos um exemplo, né, de um homem que está perdido no deserto, que sofre terrivelmente de sede. Aí ele sente-se desfalecer, sente-se sem forças e cai no chão. E pede a Deus, roga a Deus que o ajude, mas nenhum anjo do céu vem lhe trazer água. Entretanto, um bom espírito, né, um anjo guardião lhe sugere levantar e seguir um pouquinho mais em determinada direção. Então, com um movimento instintivo, ele reúne forças, levanta e caminha. Ao acaso, chegando em uma elevação, ele descobre ao longe um regato, um riacho, e com isso ele cria coragem. Quantas vezes em nossas vidas, em momentos difíceis, a gente enxerga uma luz no fim do túnel, cria coragem e caminha, né? Aí ele, né, agradece, obrigado meu Pai, obrigado Deus pelo pensamento que me inspiraste, né, pela força que me deste, porque se não tivesse fé, se não acreditasse num poder maior do que nós, ele diria, que boa ideia eu tive, né? Que sorte a minha de tomar o caminho do direito. Ao acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato, né? Como estou feliz pela minha coragem, por não ter me deixado sofrer, mas observar, estar atento a essa voz interior que nos indica muitas vezes, né, o caminho a seguir, que nos ajuda, né, primeiramente, a fim de encontrares o que tens necessidade, né? Por isso que o anjo não apareceu para você. Se viesse um anjo e falasse, só você toma esse caminho, você faz isso, sem ele nada de tiver nenhum tipo de esforço, né? Como ele iria crescer? Como falamos no começo, estaríamos ainda, né, na infância da humanidade. Por isso que o esforço, essa luta por estar melhor, nos avança em todos os sentidos. Por isso que não tenhamos dúvidas, irmãos, todos nós, né, já passamos por grandes dificuldades
E se olharmos hoje, né, essa força que nos trouxe até aqui, né, se olharmos para trás, quantas coisas já não atravessamos, né? Quantas tempestades já não atravessamos, né? Haja vista que nesse momento da pandemia estamos passando por grande dificuldade, com certeza, mas o que possamos usar este recurso que o Pai nos proporciona, que é a prece, né? Então, falando desse homem, né, que estava no deserto, que foi enviado de Deus, né, então o anjo que acompanhou, essa observação dele que trouxe, né, que ele, essa percepção, né, essa limpar a casa, né, estar pronto para conseguir compreender. Então, o Espiritismo ele nos faz compreender a ação da prece, né, explicando de forma né, de policiar, né, os nossos pensamentos, seja quando, né, quer que oramos, né, ao nosso apelo, um pensamento de se elevar. Por isso que é necessário que cultivemos esse terreno interior, né? Que observemos que qualquer erva daninha que nasce ali, qualquer má inclinação, que possamos ir lá e retirar, que não deixar ela criar raiz, né? Deus é bondoso, é amoroso, quer o nosso bem, né? Nos conforta em todos os momentos. Haja vista, né, se observarmos o dia de hoje, a preparação que tivemos, né, ao acordar, a ligação, né, com um poder maior do que nós, a preparação, essa vigilância nesse dia para que chegar nesse momento aqui estivermos, né, receptivos, né, estivermos assim, de fato compenetrados naquilo que viemos buscar. Então é esse movimento, né, que precisamos observar para que possamos levar a cada dia, né? Por isso que a palavra pedi e obtereis, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, né? Precisamos exercitar essa autoajuda, essa autoobservação, para que possamos assim aplicar esse ensinamento que é a prece, né? Esse recurso maravilhoso que é o nosso contato, a nossa conversa com Deus, né? Ele não vai nos oferecer um milagre, mas ele vai nos dar força para que possamos dessa maneira, né, pedir confiança, coragem, para que possamos com toda certeza atravessar esse caminho, né? Jesus ele nos disse que estará sempre do nosso lado, né? Pedir a luz e será clareado o vosso caminho. Encontraremos pedras, sim, mas com o uso dessa coragem, dessa força, atravessaremos assim de maneira grandiosa esse caminho, com muito aprendizado. Como que estamos passando nesse momento, né? Então, que possamos observar, envolver a todos, né, desse carinho, desse amor, e não esquecemos, meus irmãos, desse recurso da prece que tanto nos auxilia. O que eu desejo a todos é muito amor, muita paz, né? Que possamos sempre procurar, né, olhar nos retrovisores da vida, né, e observar quem se encontra atrás de nós com mais dificuldades, que possamos assim endereçar esses irmãos a uma oração de conforto, de carinho, como temos encontrado aqui nessa casa maravilhosa de oração. O que eu desejo a vocês é uma excelente semana e espero de coração que todos nós possamos encontrar aquilo que viemos buscar. E que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações essa semana. E que a paz do Cristo nos faça muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.